Bruno, quando existe essa operação, é, eu coloco ela numa carteira do William, por exemplo, da tecnologia, e ele que opera lá para mim, me paga um percentual. Essa é uma das primeiras perguntas que me fazem. A segunda, irmão, eu preciso configurar, ficar cuidando do robô, eu que faço as operações. Eu queria só que você desse um breve esclarecimento em relação a isso, para deixar o pessoal bem tranquilo com relação à tecnologia. Eu sei, a gente que está aqui iniciou, a gente já teve várias lives aqui, a gente já teve a oportunidade de conhecer um pouquinho, de fazer essa tradução, mas eu gostaria que você desse essa ênfase para valorizar, porque às vezes o que o Bruno fala não é a mesma coisa que o William falando, que é o criador, né, o cara que fundou e testou e validou essa tecnologia. Então, você não precisa de confiar na plataforma terceira, porque o smart contract só tem a autorização para poder abrir posição dentro daquele contrato. Então, quando você adiciona, isso é meio que padrão da tecnologia blockchain, né, do modelo de negócio. Ao adicionar liquidez em um contrato, ele vai gerar para você aquele próprio contrato para atrelar a sua carteira, né, aquela sua transação a ele vai mintar para você ali o que a gente chama de LP token, né, que são os liquidity provider, que é o token de liquidez da sua aplicação, do seu depósito, vamos dizer assim. Então, você não deposita em uma carteira de empresa, você não deposita para um terceiro, basicamente você interage diretamente com o contrato e, como eu falei, o contrato, o código dele é verificado, é aberto, é público, todas as transações que você faz por uma rede blockchain, elas são públicas, o que é privado é a sua identidade, mas a transação, os contratos, toda a aplicação, ela é 100% pública e qualquer um consegue auditar essa operação. Então, basicamente, vamos dizer, o usuário assumir ali essa responsabilidade de interagir com a tecnologia, porque a gente está falando que por mais que seja um modelo de negócio seguro e bem estruturado, o mau uso do usuário, né, às vezes a falta de experiência, pode comprometer a conta dele, ele pode perder dinheiro nessa transação, mas não porque vamos supor, não porque o contrato tem alguma falha, mas às vezes pela forma que ele lidou com aquela situação, porque ele tem que fazer aprovações para fazer essa aplicação, então toda a operação ela chama a MetaMask do usuário, ela interage com você para você confirmar, para você aprovar. Basicamente, o setup inicial de configuração do seu robô, você tem que fazer porque você precisa chamar essas funções no contrato, precisa pagar a taxa da rede, então isso fica totalmente de sua responsabilidade, né? No caso, cada usuário tem que lidar com essa configuração inicial, que é preparar o setup para que as estratégias comecem a rodar na conta dele. A partir desse momento, a gente já responde a segunda pergunta, que ele tem que fazer toda a aplicação manual? Não, ele só faz a configuração inicial para que o robô possa abrir as posições, então ele vai definir qual é a estratégia, ele vai ligar, ele vai colocar o gás nesse robô, porque cada ordem que abrir na sua conta vai ter um custo de operação, então basicamente você vai ter que pagar o gás ali, depositar esse gás ali dentro do contrato, e depois que você configurou isso, ligou o robô, daí para frente é 100% automatizado. Então, você só vai acompanhar as hashes que vão estar caindo ali no seu extrato e abrindo abrindo o próprio extrato, você consegue ver o momento exato que aquela operação foi feita, tem a hash para você entrar dentro da Polygon e verificar aquela transação. Não existe nenhuma trava de você entrar dentro da aplicação, fiz a assinatura agora. Como eu disse, você pode fazer todo esse procedimento de fluxo, de entrada e saída pela conta de teste, sem precisar o risco da real. Mas caso você, já quero ir diretamente para a real, fiz a contratação da assinatura, adicionei liquidez e, no final que eu adicionei a liquidez dentro do contrato, configurei o gás, eu quero finalizar, eu quero sair fora disso, eu quero tirar tudo para trás, eu quero voltar tudo para minha carteira. Basicamente, é só você remover a liquidez, porque não tem nenhum período mínimo para você ficar dentro dessa aplicação. Isso é
totalmente descentralizado. E eu acho que o desafio que temos aqui pela frente vai ser sempre em trazer para o usuário essa experiência prática para que ele possa compreender que ele não está fazendo nada aliado a uma transação que está amarrada em um terceiro. O nosso terceiro aqui é a própria rede. Então, a gente fica totalmente vinculado à rede, no caso, né, no protocolo Ethereum, dentro da rede Polygon. E aí, tudo que acontece nesse momento que eu estou com um valor dentro da minha carteira e estou interagindo com os smart contracts, é entre eu, a minha carteira e o contrato. E o contrato, uma vez que você cria o código desse contrato e faz o deploy, aí, para quem tiver um pouquinho de noção de programação vai entender, quem não tiver, também é uma informação que pode ser pesquisada e revisada, né, e conferida, que é basicamente você faz o deploy desse contrato e você não tem como alterar esse contrato porque o código dele já foi verificado, e aí se você quiser fazer uma alteração, você tem que criar, né, um novo contrato, fazer transferência daqueles dados, e qualquer movimentação que você faz dentro da rede, ela gera uma hash daquela validação. Então, o que o usuário vai precisar de ter para se sentir mais seguro, mais confiável na operação que ele está entrando? Ele vai precisar, aos poucos, se familiarizar com essa tecnologia e verificando, como se fosse todos os dias, para quem fizer a aplicação, conferir a sua carteira MetaMask, entender o que é MetaMask, entender o que é a rede Polygon, porque essas perguntas que vão surgir não vão ser as primeiras, vai vir outros que vão ter as mesmas dúvidas pelo histórico passado, né, das empresas, dos projetos que entrou e fez esse discurso de plataforma descentralizada, de smart contract, mas que no final todos estavam centralizados dentro de uma operação que era 100% controlada por um indivíduo. E o meu objetivo aqui, e foi uma das coisas que eu coloquei muito claro para os meninos aí que são já do marketing, que já tem um network e a capacidade de influenciar muitas pessoas, a minha maior preocupação é que as pessoas tenham total discernimento, conhecimento, entendimento básico e mínimo do que elas estão fazendo, para que elas não possam ficar no achismo de que, estou na Arbidex fazendo uma operação e o meu dinheiro está na Arbidex, a Arbidex é responsável pela minha aplicação. Todas essas, não sei agora a palavra bem, mas, enfim... Incertezas. Essas incertezas, elas estão relacionadas à falta de conhecimento do usuário, da pessoa, que às vezes, ao lidar com esse tipo de tecnologia, fica só na crença superficial eu acredito na pessoa, eu confio na marca ou na empresa, e não procura o básico da informação para poder validar se tudo aquilo que está dentro da documentação, do white paper, ou da apresentação, do PDF, ou até mesmo nas lives, no discurso de quem está falando, se aquilo tem coerência, se aquilo realmente tem veracidade. E a nossa proposta com a Arbidex não é sobre rentabilidade, não é sobre ganhar dinheiro de forma prática, é sobre educação financeira, é sobre conhecimento, é sobre possibilidade de você ter essa tão procurada liberdade financeira de forma prática, aonde você tenha conhecimento suficiente para não ficar refém, não ser refém do seu líder, não ser refém da empresa, da plataforma, do aplicativo, do sistema, porque a proposta do DeFi é, se você conecta a sua carteira, se você cria uma carteira na MetaMask, que você, na verdade, você nem cria na MetaMask, você cria através da MetaMask, porque aquela carteira sua, você pode importar ela para outros aplicativos. E isso ressalta o quê? Se você não está centralizado nem no aplicativo da MetaMask, e é o que começa a mostrar o potencial dessa tecnologia, então você não precisa se centralizar na interface do Arbidex. A interface do Arbidex, ela é a ponte para você se conectar a esse universo de tecnologia descentralizada, ela é o caminho mais iluminado, mais prático,
que você, ao entrar na interface, você interage com uma interface bonita, futurística, com as informações bem organizadas e de fácil leitura. Porém, esse front, vamos supor, essa interface que simplifica para você o acesso, não é aonde você precisa centralizar todo o seu conhecimento e se limitar ao ponto de, se a interface, por algum motivo, que a gente lida com tecnologia, e no caso a interface, ela tem uma base de dados, eu tenho que ter um servidor centralizado para alimentar aquelas informações no site, no front. Se por algum motivo essa interface ficar offline, você não precisa ficar na insegurança, no medo, naquela preocupação de que não consegue acessar a sua aplicação, o seu contrato e interagir com a sua operação dentro da rede. Porque a partir do momento que você entende que você não está limitado, que você não está dentro dessa interface, que você está totalmente descentralizado, e essa palavra a gente vai usar muito ela ao longo desse modelo de negócio, né, nos treinamentos, falaremos muito disso, que essa ideia do descentralizado é a pessoa ter liberdade real, é a pessoa de fato sentir que, cara, estou sem o site, não consigo acessar o aplicativo aqui do Arbidex, mas eu sei que pela rede Polygon eu conecto a minha carteira, eu passo o endereço do contrato, consigo fazer todas as aplicações, adicionar liquidez, remover liquidez, startar o robô, configurar o gás, remover o gás. Toda a aplicação que é feita pelo site, pela interface, ela é 100% possível de ser feita direto na rede da Polygon, sem precisar passar em nenhum momento por nenhum site. Então, a gente não precisa que as pessoas acreditem, elas só precisam ir lá e saber como fazer, porque já não é mais sobre o que a gente fala, é sobre o que a gente consegue mostrar na prática, com essa usabilidade do usuário, e com toda essa experiência de que, assim, cara, ainda não estou totalmente confortável e preciso de validar isso. Conta demo. 100% a mesma aplicação que você faz na rede teste Mumbai, que é a mesma tecnologia do Ethereum, do protocolo Ethereum, que está ali, que é da rede Polygon. Então, a gente tem a rede Polygon Mainnet, que é a rede real. E você testa tudo, até mesmo como desenvolvedor de software, a gente utiliza para fazer deploy dos contratos, para desenvolver toda essa estrutura de smart contract. A gente não faz essas aplicações em rede de produção, em rede real, porque cada vez que a gente tem que interagir com a blockchain, temos que pagar a taxa lá do Matic. Então, toda essa validação, esse desenvolvimento, ele é sempre feito na rede de teste, que é a rede Mumbai, e depois que a gente valida o código, que a gente audita toda essa aplicação e verifica que está 100% ok, aí a gente coloca para fazer, né, o deploy do contrato na rede real, na rede Mainnet. Então, toda essa aplicação, toda essa experiência, ela pode ser validada de forma clara e muito transparente pelo usuário, com custo zero, com risco zero, usando a rede de teste. E depois desse momento, eu acredito, Bruno, que aí não é mais, como eu disse, sobre o que a gente pode falar aqui, mas sim sobre o que as pessoas vão conseguir ver na prática o resultado, né, e a experiência de utilizar a plataforma Arbidex.